A lei registra histórias sobre a criação do mundo, o dilúvio, Abraão, Isaque, Jacó, os filhos de Israel no Egito, o êxodo e o tempo que os filhos de Israel passaram no deserto, antes de entrar na terra prometida. Os livros da lei também contêm as regras que Deus deu ao povo no Monte Sinai, que regulamentavam o sacrifício, a adoração e a vida diária. Livro de Gênesis. Quem foi o autor? Moisés. Qual o assunto? Os começos. Onde aconteceu isso? Egito e Canaã. Quando? Em que época? 1450 a 1400 anos antes de Cristo. Por que aconteceu? Para demonstrar que Deus é soberano e ama sua criação. Quais os capítulos mais importantes? A criação, queda e dilúvio. Está registrado no capítulo 1 ao capítulo 11. Abraão, do capítulo 11 ao 25. Isaque e Jacó, capítulo 26 a 36. José, capítulo 37 a 50. O versículo-chave: estabelecerei minha aliança eterna entre eu e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Gênesis 17, 7. O êxodo. Quem é o autor? Moisés. Qual o assunto? Libertação da escravidão. Onde aconteceu isso? Egito e Canaã. Quando? Em que época? 1445 a 1440 anos antes de Cristo. Por que aconteceu? Para mostrar a fidelidade de Deus por meio da sua aliança e oferecer a Israel diretrizes para uma vida saudável. Os capítulos mais importantes: Moisés, capítulo 1 ao capítulo 7, as pragas, dos 7 ao 13, o êxodo, do 14 a 18, a lei, 19 a 24, o tabernáculo e a adoração, 25 a 40. Versículo-chave: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Êxodo 3,14. Levítico. Quem é o autor? Moisés. Qual o assunto? Lei e sacrifício. Onde aconteceu isso? Sinai e Canaã. Quando? 1445 a 1400 anos antes de Cristo. Por que aconteceu? Para instruir Israel como ser santo e ser uma bênção para os outros. Os capítulos mais importantes: o sacrifício, de 1 ao 7, o sacerdócio, de 8 a 10, limpo e imundo, 11 a 15, dia da expiação, 16, leis da vida diária, 17 a 27. Versículo-chave: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Levítico 27, 8. Números. Quem é o autor? Moisés. Qual o assunto? Censo e história. Onde aconteceu isso? Fronteiras de Canaã. Quando? 1445 a 1400 anos antes de Cristo. Por que aconteceu? Para lembrar o que acontece quando as pessoas se rebelam contra Deus. Os capítulos mais importantes: Censo, de 1 ao 9, Sinai para Canaã, 10 ao 12, Espiões e Rebelião, 13 a 19, Moabe, 20 e 36. Versículo-chave: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24 a 26. Último livro da lei, Deuteronômio. Quem é o autor? Moisés. Qual o assunto? Sermões de Moisés. Onde aconteceu isso? Planícies de Moabe. Quando? Em que época? 1445 a 1400 anos antes de Cristo. Por que aconteceu? Para lembrar ao povo que Deus espera deles. Os capítulos mais importantes: Sermão 1, revisão da jornada, capítulo 1 ao 4. Sermão 2, leis, 5 ao 28. Sermão 3, aliança, 29 a 30. Recomendações finais, 31 a 34. Versículo-chave: o Senhor e nosso Deus é único. Ame-o de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deuteronômio 6, 4, 5.